E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Sou o Arthur. Marna. Estamos aqui com meu filho Ramon hoje, não está aparecendo, mas ele está aqui com a gente. A gente aproveitou para dar uma volta aqui no Engenho Central, que é um ponto turístico. E a gente aproveitou para parar aqui nesse lugar novo que fizeram para gravar um vídeo rápido para falar um pouco da história do nosso processo de imigração. Não sei quanto tempo que já tem que a gente está tentando imigrar, ou tentando não, ou tem a ideia de migrar. Conheci a Marna em 2007, em Manaus, quando eu morei em Manaus um período com a minha mãe. Nós moramos. Eu sou de Piracicaba, mas eu morei em Manaus em 2007. A Marna também não é de Manaus, mas morei lá também. E logo após ela ficou gestante do nosso primeiro filho, que é a Kira, mais velha. E a gente voltou para Piracicaba com a ideia de sair do país. Por que de sair do país? Porque meus dois irmãos já estavam fora do país desde 2005, eu acho. O meu irmão do meio, o Ednei, foi para Portugal. Depois em 2006, eu acho, nessa época aí, meu irmão mais velho que ele, que é o Edilson, foi também para lá. Ou seja, foram os dois para lá, só ficaram eu aqui, o mais novo, o Miguel, que mora em Rondônia, que é o mais velho dos homens, e a Estela, que é a mais velha das mulheres aqui, que mora em Rondônia também. Então dos homens ficaram eu e o Miguel aqui, o Miguel lá em Rondônia e eu aqui em Piracicaba. Voltei com a Marna, gestante, e aí já não tinha mais muito o que fazer aqui no Brasil. Grávida, o país não é desse jeito que vocês estão vendo hoje, sempre foi assim, na verdade sempre foi cada vez pior. Então não era diferente há 10, 15 anos atrás. Então a gente já voltou para Piracicaba com a ideia de ir para Portugal, né? Já que meus irmãos estavam por lá, gestante, então não tem por que correr atrás das coisas aqui. Só que chegando aqui a gente viu que não era tão fácil. Primeiro que quando eles foram sozinhos, né? Basicamente colocaram a mochila nas costas e foram. Então foi muito mais fácil para eles ingressarem no país, tinha muito menos imigrante na época. Então é muito mais fácil uma pessoa que está sozinha passar por visitante e entrar no país. E depois ficar, como eles fizeram, né? Entraram de forma irregular e ficaram por lá e hoje já se regularizaram. Se eu chegasse sem dinheiro no bolso, sem um centavo, com a Marna grávida e eu com 18 anos, mas na hora que eles iam carimbar e devolver a gente pra cá. Então a gente avaliou, ia ser muito arriscado tentar ir pra lá sem dinheiro no bolso, né, sem nada, sem uma reserva financeira e com uma pessoa grávida. Tipo, ia aparecer aqueles casos do aeroporto que passa na Discovery, lá no NetDeal, que o pessoal vai. O pessoal de imigração, de aeroporto, eles são treinados para saber quem quer ficar no país. E era o caso nosso, né? A gente ia aí, mas para querer ficar. Então os planos mudaram, eu acabei ficando no Brasil e a gente ficou aqui em Piracicaba mesmo. A gente seguiu nossa vida aqui, trabalhando, estudando. E aí eu ingressei numa multinacional, fiquei aqui um tempão desde então. Acabei ficando 13 anos lá nessa empresa multinacional e fiz minha carreira lá. Continuei estudando no Brasil, graduação, idiomas, sempre com essa questão, né, de ir embora do país um dia, mas como, né? A questão é o como. Porque daí, como a gente passou dessa fase de aos trancos e barranco, e a gente não foi aos trancos e barranco, a gente teria que ir de forma adequada, de uma forma regular, tudo certinho, tudo de acordo. E para isso ia precisar de dinheiro, ia precisar de estudo, ia precisar de uma experiência profissional. Independente de onde a gente fosse, seja Estados Unidos, Europa, qualquer lugar, a gente ia ter que ter uma base. A gente começou a estudar, ver como que era. Aí, na época eu olhei bastante Estados Unidos, eu acho, né? Uhum. Era Massachusetts, nos Estados Unidos, que lá, salvo engano, não sei como que é hoje, mas na época que eu pesquisei era tipo o paraíso dos imigrantes, porque lá eles conseguem tirar até carteira de motorista, até o CPF deles dos Estados Unidos lá, que é o Tax ID, um negócio assim. Ou seja, você vive sua vida como cidadão normal, trabalha, paga seus impostos. Óbvio que, como todo imigrante ilegal, você tem suas restrições. Você não consegue, talvez, estudar numa universidade. Eu tô falando talvez porque eu não sei os detalhes, mas talvez estudar numa universidade você não vai conseguir. Dificilmente vai conseguir fazer uma carreira em uma empresa. E também isso daí, dependendo da pessoa e do perfil, é irrelevante, porque às vezes a pessoa é uma empreendedora, ela vai poder fazer a empresa dela, etc. Vai viver a vida dela normal. E tinha esse empecilho, se fosse para os Estados Unidos, teria que ser nesse jeitinho brasileiro aí, de ficar irregular lá. E não era o que eu queria, porque já tinha o Ramon, já tinha a Kira, 2 crianças e uma família. Não é o que eu queria, né? Se fosse só eu sozinho, não sei, se fosse só a gente, ia. Talvez, né? Mas no fim acabou que a gente deixou essa ideia de lado, de sair daqui para viver como um imigrante legal no país. A gente acabou desistindo e preferimos batalhar para conseguir algo melhor e ingressar no país de uma forma legal, né? Porque tem muita gente que consegue. Então,
Porque a maioria das pessoas que a gente conhece no nosso meio, então talvez quem é classe média e classe alta, assim, é normal para ir para fora do país, não tem nada de novidade. Mas para quem é pobre, sim, sair do país é uma mudança de vida. Então, e a maioria das pessoas que as pessoas conhecem é gente que foi ilegal, ou que foi irregular, ou que tinha uma carreira aqui, mas foi limpar chão lá fora. Aquela velha história de sempre, que você sai daqui, perde sua carreira e vai para fora limpar privado. Então, assim, a gente não era diferente. Tudo que a gente tinha de referência era isso, que a gente ouvia por aí. Se você sair daqui, você tem que limpar chão. Acho que é isso que o pessoal fala até hoje. E não é essa, não que isso fosse algo ruim, que a gente não, se tivesse que ser, seria. Mas, sim, ter uma carreira, construir uma carreira e tudo, mas aí vai pra fora. Do ilegal que era, né? O problema. Era ilegal, aí não conseguir seguir carreira fora, essa... A questão do ilegal foi o peso para nós. Então, e aí, para os Estados Unidos é possível ir, assim, tem diversas maneiras de ir legalmente. Não são fáceis, nenhuma é fácil, mas a menos difícil, pelo que eu vi na época, era via estudo. Então, se eu vou, aplico numa faculdade, entro lá, ingresso no país, estudando. É uma nota preta, não é barato. Então, vocês devem saber, se faculdade no Brasil é caro, imagina fora do país pagando em dólar. Tinha essa via, mas era muito distante, muito distante. E aí, nessa época, em 2017, eu ainda estava na faculdade, ainda cursando engenharia, foi quando eu descobri o Canadá, através de pesquisa do YouTube. Então, vendo muito sobre migração, Estados Unidos, invariavelmente o algoritmo do YouTube acaba, em algum momento, mandando alguma coisa do Canadá. E, assim, foi a luz no fim do túnel, porque o Canadá é um país, sim, aberto para imigração. Os Estados Unidos não é um país aberto à imigração, isso aí não é novidade para ninguém. Assim como vários outros países não são abertos à imigração. Assim, tem os sistemas de imigração, mas eles não são países que buscam ativamente imigrantes. A Europa não é uma região que busca ativamente imigrantes, buscam, mas de uma maneira muito seleta. Então, os Estados Unidos quer imigrante? Lógico que quer, mas ele quer engenheiros de software, ele quer PhDs, mestrados, você entendeu? Não quer o público geral, a grande massa. A grande massa são alguns países que buscam, o Canadá é um deles. E aí foi a luz no fim do túnel. Então, comecei a estudar, e aí a gente tem que aprender que lá no Canadá tem diversas streams de imigração que eles falam. Então, tem imigração via sistema federal, tem imigração via sistema provincial, tem até imigração direto por algumas cidades específicas. Então, lá, para quem começa a estudar imigração no Canadá, é uma salada. Tem muita coisa. Inicialmente é confuso, mas ao mesmo tempo é bom, porque é um leque gigantesco. Então, você pode se encaixar em diversos programas de imigração. Isso facilita, porque às vezes você não se encaixa em um, mas se encaixa em outro, e por aí vai. O Canadá foi a luz no fim do túnel, e a gente falou, poxa, é um lugar que a gente quer ir. É um lugar que é possível a gente ir com a família. Beleza, decidimos o país, aí agora a gente tem que decidir como que a gente vai. No nosso caso, a gente é uma família, tem crianças, 2 crianças, inclusive uma delas, que é o filho mais novo, ele é autista. Então a gente não pode chegar assim, às tortas à direita, pôr a mala na costa e ir, porque a gente tem uma família. Se fosse só a gente, beleza, colocar uma mochila e ir embora e vai Corinthians. Só que não é o caso nosso. Então a gente teve que restringir a busca da imigração por programas que fossem mais seguros, fossem um tiro certo, falando assim, né? O tiro mais certo, mais comum, que é o que a maioria das pessoas fazem, é via college, que é via faculdade. Você vai lá, faz um curso de college de até 2 anos, 2, 3 anos. College seria o que tem no Brasil mais ou menos o equivalente ao curso tecnólogo, que é uma faculdade, não é uma engenharia, não é um bacharelado, é um curso de 2 a 3 anos, mas já é um curso superior. Já dá direito a você ficar no país e aí, beleza, você ingressou lá, pronto. Se no caso, se a Marna fosse estudar, eu poderia ir com visto de trabalho e vice-versa. Se eu fosse estudar, a Marna poderia ir trabalhar. Beleza, show de bola. Você vai com a família e as crianças também podem estudar. Qual que é o empecilho? Grana. Porque daí, para eu ir fazer uma faculdade ou a Marna fazer faculdade, tinha que ter o dinheiro da faculdade. Então, se a faculdade dura 2, 3 anos, eu tenho que ter esse dinheiro, pelo menos metade. E mais uma comprovação de fundos, que é necessário para manter a família durante esse período. Porque como eu vou estar estudando, não posso trabalhar. Se eu não posso trabalhar, eu tenho que ter a reserva financeira para me manter durante esses 2, 3 anos. E aí, pessoal, é grana. É grana, é dinheiro, não adianta o pessoal vender coisa fácil para vocês na internet, que não é.
Então assim, dependendo do curso é 200 mil reais. Dependendo da família, se é uma pessoa é mais barato, mas numa família de 4 pessoas é 200 mil reais para cima. Agora a pergunta, aqui no Brasil, um assalariado, você tem 200 mil reais aí no bolso? Ou na sua poupancinha lá? Gente, ninguém tem 200 mil reais assim, bate pronto, isso daí não é fácil. Consegue? Consegue. Se for fazer empréstimo daqui e dali, familiar, parente, sei lá mais o que, você consegue levantar. Enfim, era essa faixa aí, 200 mil reais, vamos falar assim a grosso modo, 200 mil reais. Não tem 200 mil reais, não dá pra ir. Tem um sistema federal, então escola via faculdade ia ser muito caro. Ficou algo muito distante pra gente. Demorar pra juntar toda a grana, né? Imagina, pra juntar 200 mil reais, tendo que pagar aluguel, pagar água e luz, pagar... Bom, todo mundo aí brasileiro que tá assistindo, falem aí vocês, qual que é o custo de vida do Brasil? Uma família de 4 pessoas. Você pode tentar economizar o quanto for, mano. Aí você vai, aí daqui a pouco, nossa... É custo daqui, custo dali, é igual aquela velha história, né? Quando sobra um dinheiro um mês, o gás acaba. É tipo isso, como é que você vai juntar 200 mil reais? Então ficou longe. A gente voltou a mira para o sistema federal. O sistema federal, tentando explicar para vocês, tipo o Enem, a prova do Enem, ele tem uma pontuação. Se você atingiu a pontuação mínima, você entra. Se não, você não entra. E aí lá tem uma calculadora, isso facilita. Você entra lá no site do governo, ele tem uma calculadora para calcular quantos pontos você tem de acordo com o seu perfil. Aí você vai lá, coloca uma família de 2 pessoas, coloca a sua idade que impacta, quanto mais velho você é, menos pontos você ganha. Então, ou seja, mesmo um país que quer imigrantes, ele quer gente jovem lá. Por quê? Ele não quer gente velha? Não, ele quer gente velha e ele leva muita gente velha para emigrar para lá. Mas eles querem gente nova que é para viver uma vida inteira lá e agregar para o país. Então no sistema federal, quanto maior a sua idade, menos pontos. Então você coloca quem é seu cônjuge, a sua idade, a sua formação acadêmica, quantos filhos você tem. Se você tem especialização, seja pós-graduação, mestrado, doutorado, geram pontos diferentes, obviamente. Se você tem o idioma inglês e francês, por aí vai. Olha, eu coloquei lá, eu estava com 31, 32 anos, uma idade baixa para o Express Entry, que é o sistema federal. Coloquei a minha formação, minha pós-graduação, meus anos de experiência, que são bastante, a minha pontuação no inglês, que é uma pontuação alta, e mesmo assim não chegava nem perto do que eles estavam chamando. Então assim, você tem que ser, para entrar no Express Entry, assim, na boa, você tem que ser super-homem ou Mulher Maravilha. Se você não tiver um PhD, um mestrado, você não entra. E aí eles lançaram recentemente uma iniciativa francófona para promover pessoas que falam francês no país. Se você fala francês, no sistema federal você ganha uma porrada de pontos lá. E aí eu simulei. Mesmo se eu falasse o francês, gente, não ia dar, não ia chegar perto. Então o sistema federal ainda assim ficou longe. E aí a última cartada foi buscar por trabalho, que é assim, antigamente pelo menos era, né? Mosca branca do olho azul. Você ser contratado do Brasil por uma empresa diretamente de lá e levar você, olha, é muito difícil. O que acontecia? Normalmente eram pessoas da área de TI. Então assim, se você não fosse da área de TI, você não era contratado. Só que com o passar dos anos, a demanda foi aumentando e a imigração parece que foi dando certo e eles foram aumentando o leque de pessoas. Então começaram a chamar pessoas da construção, pessoas mais operacionais. E aí foi aquecendo. E eu sempre de olho, sempre de orelha em pé. Mas nunca chamava da minha experiência. Sempre começaram a chamar bastante motoristas de caminhão, operadores de máquina, operadores de empilhadeira, mecânicos de máquina pesada, até soldadores. Aí quando começou a chamar soldador, nossa, aí brilhou o olho, porque eu tive experiência com solda aqui no Brasil. Falei, se chamar como soldador eu vou. Foi. Acabou que recentemente eles começaram a chamar funções técnicas e de liderança. E aí eu consegui uma entrevista de emprego com uma empresa do Atlântico, cliquei, fui chamado, passei por todo o processo e aí no próximo vídeo eu falo em detalhes como é que foi. E aí consegui a famosa job offer, que é a oferta de emprego, e aí a vida tá resolvida, né, entre aspas, porque daí você não precisa passar por nada daqueles problemas do processo federal e tudo mais, então porque a província já chama você direto e resumidamente, né, demorou bastante. Não demorou tanto assim, que a gente ficou na expectativa, né, que tudo fosse muito rápido e acaba que não é. E tá demorando. E aí, só para finalizar o vídeo, só dividindo com vocês o que aconteceu. Em 2023 agora, o Ramon já está o 2º ano dele na escola estadual, escola pública estadual, e já não tinha mais o que fazer. Ele não estava conseguindo nem ir para a escola não tem suporte, não tem... Por mais que o pessoal tenha uma boa intenção em ajudar e ter inclusão das pessoas com
com autismo, síndrome de Down, seja qualquer coisa, a escola não tem uma condição mínima, assim, infelizmente não tem. Então eles podem ser muito bem intencionados, mas não tem a condição. E o Ramon não estava conseguindo ir para a escola, teve lá para maio mais ou menos, desde o início do ano ele estava horrível na escola, estava tendo crise, não estava conseguindo ficar 1 hora na escola, a escola é integral, e lá para maio a gente tirou ele da escola, porque ele não estava conseguindo ficar lá. Estava em crise, teve dia que ficar crise muito intensa, né? E aí meio que isso acelerou o nosso plano. Em que sentido? A decisão que a gente tomou foi, não dá mais para ficar aqui, não dá. Então, ou é agora ou nunca. Então eu pedi desligamento da empresa que eu estava e a gente optou por ir pelo plano mais arriscado, que era do college. Então ia pegar todas as moedinhas lá, as finanças da empresa que eu recebesse, dos meus acertos, e ia buscar o college. Saí da empresa e comecei a buscar o college e ao mesmo tempo olhar ofertas de emprego. Já que eu não estava mais trabalhando, por que não? Só que aí nesse meio tempo acabou que fortuitamente surgiu uma entrevista e eu participei e tudo mais, foi tudo muito rápido e consegui a job offer. Acabou que eu nem precisei entrar numa faculdade, porque eu consegui uma job offer. E aí agora a gente está esperando. Então, antes que saia todos os processos, a gente está esperando e a gente vai aproveitar para gravar alguns vídeos aqui em Piracicaba ainda, tentar mostrar a cidade para vocês e falar um pouco, conversar um pouco antes de ir embora, porque tá chegando já, aprovação, eu espero. E que no fim, né, de tudo que a gente planejou, que a gente vinha planejando e que cada dia se tornava mais distante, aconteceu de uma forma bem melhor do que a gente esperava, né? Que é sair daqui do Brasil já com emprego, já de uma forma um meio mais legal para imigrar no país. Então, eu acho que foi um tiro certo. Assim, porque quanto mais afobado você fica, maiores são as chances de você cometer um erro. Quanto mais cautela, melhor. Você não pode ser o extremo também, de ter tanta cautela a ponto de não fazer nada, não tomar uma ação. Mas no nosso caso a gente tomou e a gente ia ir por college. Esse era o meio que a gente tinha escolhido. Só que acabou que deu certo de outra forma melhor ainda. Eu não vou precisar abandonar minha carreira. Então estou indo na mesma posição que eu estava aqui na empresa, como supervisor de operações, para uma indústria diferente, porém no mesmo cargo. Somou eu falar um inglês muito bom, então isso agregou demais. Francês, né? Somou eu estar aprendendo francês, porque é uma região francófona também, e eles querem pessoas que falam francês. Somou eu falar um pouquinho de espanhol, porque lá também tem latinos. E somou eu ser brasileiro, porque lá tem muito brasileiro trabalhando nessa empresa. Então, imagina. E o tempo de experiência também, né? De trabalho. E o tempo de experiência. Uma multinacional, o tempo de experiência, porque é uma empresa americana, então assim. Sim. É uma empresa americana, então uma empresa muito grande, inclusive, ela é a líder mundial no setor da construção, que faz trator amarelo, não vou falar o nome aqui por questões legais aí, né, não sei se pode no YouTube, mas basta você pesquisar aí, tratores amarelinhos aí. É a líder mundial, então você falou o nome dela, assim, qualquer lugar do mundo as pessoas conhecem, então isso facilitou muito, então ajudou muito essa experiência que eu trabalhei lá. Entrei com 18 anos na empresa, saí com 33, fiquei com 19 na verdade, saí antes de completar 33, fiquei 13 anos lá, completei 13 anos na empresa. Durante esses 13 anos eu andei em várias áreas, desenvolvi minha carreira lá, virei gente lá dentro, como o pessoal costuma dizer, né, você entra lá um moleque, sai uma pessoa, um profissional formado. Isso aí é um assunto para outro vídeo, mas é isso. Então a gente buscou e o que é mais legal, a gente está indo fazer aquilo que todo mundo que a gente conhece falou que não dá para fazer, né? Sair daqui e construir carreira fora, ou sair daqui empregado na mesma coisa que fazia aqui. Tipo, você estuda aqui, mas se for para fora vai ter que trabalhar de lavar chão, de limpar chão, de babá, de não sei o quê. Não que isso seja ruim, mas é como se só pudesse fazer isso. Esse é o problema, não tem... é um engenheiro aqui, mas se for para lá vai ter que virar pedreiro. E é tipo isso, o que a gente ouve de todo mundo e sempre falaram pra gente não sair daqui por esse motivo. Mas construir uma carreira, vai morar fora e ser qualquer coisa. E todo mundo conhece alguém que tipo, sempre tem uma história. Nossa, mal conheço. Minha prima foi, não sei o que. Eu conheço o meu todo mundo tem uma história negativa pra gente, né? Assim, ninguém tem uma história positiva pra falar, não, vai porque eu conheço alguém que foi e deu certo. Poucas pessoas, mas tem. E assim... Enfim, é o que vocês também devem ouvir, né? Você vai abandonar, o Brasil é o melhor país do mundo e tal. Gente, assim, eu amo meu país, eu adoro estar aqui, nessa natureza, na minha cidade, mas
o que eu quero para mim, para minha família, para os meus filhos, não tem aqui. E aí o que eu quero? Em outro momento a gente conversa sobre isso, mas não é dinheiro, por exemplo. Para começo de conversa não é dinheiro. Não é dinheiro. É também. Mas não é o fator número um, porque se for É. dinheiro, você consegue dinheiro aqui no Brasil. Não tem gente rica Sim. aqui? Sim. Pessoas que empreendem, tanta... Olha, o país que apesar de ser ruim para empreendedorismo, é muita taxa, muito imposto, e mesmo assim as pessoas conseguem vencer aqui. Vocês veem quanta gente, tem gente boa aqui, porque no meio desse caos as pessoas conseguem prosperar, fazer negócio, ganhar dinheiro. Tem 1 milhão de cases de sucesso aí, assim, basta você pesquisar quantas pessoas. Então assim, dinheiro dá pra fazer aqui? Dá. Tanto você sendo empreendedor, quanto você sendo um funcionário público, quanto você fazendo uma carreira em uma multinacional. Você consegue dinheiro, consegue. Se fosse assim, você não veria as pessoas prosperando. Então o dinheiro não é o fator são outras coisas que o dinheiro não compra, né? Igual aquela propaganda da Mastercard, tem coisas que o dinheiro não compra, as coisas que eu quero o dinheiro não compra aqui, então assim, é por isso que eu tenho que ir embora. Então é isso, basicamente. É isso. Depois a gente continua. A saga da imigração. A saga da imigração e outros vídeos, para não ficar muito puxado também, né? Muito cansativo, e a gente vai continuando, vai falando aos pouquinhos. Beleza? É isso, pessoal. É isso. Posso gravar um vídeo?